Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam os seus pecados, e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo, e pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, minhas irmãs, que alegria este segundo domingo do Advento, em que possamos todos nós nos situar hoje com o exemplo do profeta Isaías e também de João Batista. A liturgia nos aponta estes dois homens, profetas, homens santos, homens dedicados totalmente a Deus, a como devemos esperar aquele ao qual eles dois apontaram. Nós temos na primeira leitura o profeta Isaías. Para a gente se situar, Isaías viveu mais ou menos 500 anos antes de Jesus Cristo. E Isaías, hoje na leitura, retrata esta volta através de uma fala do coração do povo. No tempo de Isaías, existia ali ainda a presença do povo de Deus no exílio, na Babilônia, uma terra estrangeira. O povo estava longe, ainda vivendo o fim do exílio. Mas o profeta traz uma grande notícia: falai ao coração de Jerusalém, diga em alta voz que sua servidão acabou. Lembrar que o povo voltou para o exílio porque desagradou a Deus, cometeu muitos pecados diante de Deus. E Deus permitiu a correção através do exílio numa terra estrangeira. Agora este povo está prestes a voltar. E este povo atravessará da saída da Babilônia um grande deserto geográfico, físico, concreto, e chegará novamente a Jerusalém, novamente na terra que foi prometida, desde o início àqueles que entraram na terra. Estes saíram por causa dos pecados que não agradaram a Deus. Agora Deus possibilita uma nova entrada. Aparece aqui a figura do deserto. O que é esta figura do deserto físico? É um lugar plano, que se tem muita areia, como nós sabemos, e rochas também por cima, na superfície desta areia. É um lugar que não tem vida, não tem vegetação abundante, quase nem existe. Somente plantas que se adaptam muito bem, porque tem raízes profundas, para buscar água em meio a um lugar que não é fértil, ao deserto de areia. Por isso que nós vemos muitos cactos, como aqui no sertão do Brasil, lá também. Essas plantas se adaptam. O deserto é um lugar
que a vida não aparece, mas trazendo para o exemplo do deserto que cada um de nós também, o deserto espiritual que cada um de nós passa também, Deus quer fazer brotar a vida. Deus nos dá esse tempo de deserto para que Ele se demonstre como único na nossa vida. Por isso é estranho quando se diz: uma voz grita no deserto, preparai no deserto o caminho do Senhor. O caminho dá para seguir no deserto. Aplanar na solidão a estrada de nosso Deus. Nivelem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas. Não existem montes e colinas praticamente no deserto, ou um ou outro muito isolado. A referência é voltada para o deserto da nossa vida. Todas as vezes que nós nos colocamos e nos fazemos muito altos, como no tamanho de um monte, de uma grande colina, os nossos pecados, o nosso orgulho, a nossa soberba, o nosso querer ir na frente de Deus, e pior, muitas vezes nós queremos sempre sermos Deus na vida dos outros, comandar a vida dos outros. Então chega um momento em que a nossa presença diante de Deus, os nossos pecados, é tão alta, com tantos pecados, que Deus nos convida, através de Isaías, como convidou o povo, a apolinar, a voltar para o nosso lugar, a tirar as arestas dos nossos erros e pecados diante de Deus. Quando não se tem as próprias montanhas e colinas que nós construímos e tudo se torna reto, então é possível caminhar de novo. Não tem obstáculo. Por isso o profeta chama a conversão do povo e serve para nós também esta mesma conversão. A cada momento em que nos convertemos, a certeza do amor de Deus, a sua graça estará sobre nós. E aí nós podemos voltar a caminhar de forma plana, segura, aplainada. É necessário, então, rebaixar os nossos pecados, pedir perdão pelos nossos pecados e desfrutar de uma nova terra novamente. A terra prometida foi dada e foi corrompida pelos pecados. Agora Deus a devolve ao povo, mas quer que este povo entre de forma santa, agradável a Deus nesta mesma terra. É muito bonito este resgate que Deus faz do povo, porque também Deus e nosso Senhor nos resgata de tantos momentos que nós nos elevamos acima do próprio Deus, acima do próprio Cristo. Então, caminhemos na humildade, vamos rebaixar os nossos orgulhos, os nossos pecados. Nós não somos nada diante da glória de Deus e de Cristo, mas mesmo assim Deus e Cristo nos faz participantes da sua graça e da sua glória. É essa a diferença, E a figura de um pastor que nós aguardamos, é ele que vai apacentar o rebanho, reunir o que estava disperso, dar força para as ovelhas que estão abatidas, os cordeiros, e ainda Deus carrega a cada um de nós no colo, uma imagem de carinho, o pastor carregando a sua ovelha que está ferida. E quantos de nós não estão feridos pelos nossos pecados, mas Deus perdoa e nos reconduz no seu colo com amor, com carinho. A segunda leitura também São Pedro fala a cada um de nós, da sua experiência. Tomar cuidado para não apressar o tempo de Deus. A famosa frase, aparece aqui: um dia é como 1000 anos,
e 1000 anos como um dia para o Senhor. Nós não temos o poder de controlar o tempo. Por quê? Porque Deus é eterno e atemporal. Para Deus o tempo não existe, porque Ele é atemporal. Se nós que precisamos do nosso tempo, passamos do nosso tempo sempre o hoje, o momento do tempo em que vivemos. Se é este o dia que o Senhor fez para nós, vamos nos alegrar nele e exultar nele. Ser agradecidos, não apressar a própria história de salvação, que já nos foi dada em Cristo, mas deixar que o poder dessa história se faça presente no tempo da nossa vida. Por isso São Pedro é muito claro. Não apressamos. O Senhor não tarda a cumprir sua promessa. A promessa já está aqui, está oferecida a nós. Mas nós também temos que fazer jus a essa promessa. E aqui, essa promessa nos garante algo belíssimo. Como o povo voltou para a terra prometida, a nós, aqueles que esperam o dia da vinda de Deus, será um novo céu e uma nova terra. O que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Se vai habitar a justiça, nos preocupemos então em ser justos diante de Deus. Lembrar do exemplo de São José, e também o patriarca José, foram reconhecidos como justos. O que é ser justo diante de Deus? Aceitar que Deus define todas as coisas da nossa vida. E se eu aceito, eu vou agir com os outros da mesma forma, no mesmo nível da justiça de Deus. E hoje é tão difícil, porque o quanto queremos ser juízes de tantos aí, nós não aceitamos que ninguém nos julgue, mas olha, como gostamos de ser juiz e determinar a vida de cada um, os passos de cada um, a maneira de cada um, só que sem misericórdia. Deus julga com amor e misericórdia. Sejamos também nesse modelo. E o Evangelho de hoje nos apresenta a figura deste homem, da qual recebeu o maior elogio de Cristo. Dos nascidos de mulher, nenhum homem é maior que João Batista. Por que João Batista recebe este elogio máximo do próprio Jesus? Já pararam para pensar? Porque ele é o último dos profetas. Se ele é o último, ele viu a promessa que era o próprio Cristo. Todos os outros profetas anunciaram a vinda do Messias. Anunciaram. João Batista não. Ele anunciou e viu a Jesus Cristo. E o batizou também. E o Cristo diz: faça-se conforme a justiça de Deus. Mas, Senhor, sou eu que preciso ser batizado por você. Faça-se segundo a vontade e a justiça de Deus. E João batiza a Jesus. Claro que Jesus não precisava ser batizado, mas por que ele fez isso? Porque nós precisamos do batismo e nós recebemos o batismo. Jesus é Deus e Deus concede a graça do Espírito Santo. Este homem é a voz daquele que grita no deserto, novamente, gritando no deserto, sem vida, mas prepararem o caminho do Senhor. Se nós estamos ainda querendo ficar e morrer no deserto da nossa própria vida,
experimentemos a voz que te convida a se preparar para o nascimento de Cristo. Foi isso que João Batista fez. Preparai o caminho do Senhor. Cabe a cada um de nós nos prepararmos para o Natal, o nascimento de Cristo. Foi assim que João apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Qual a diferença do batismo de João e o batismo que você e eu recebemos? As pessoas procuravam a João e eram batizados apenas com água, porque tinham cometido muitos pecados e voltavam a cometer, e voltavam a João. Agora o teu e o meu batismo é dado naquele que dá a plenitude da presença do Espírito Santo, a graça. Tira o pecado original e coloca a graça do Espírito Santo. Mas nós pecamos. E a igreja te oferece o perdão dos pecados, a confissão, para que você viva plenamente a graça do batismo. Plenamente. E quem está em estado de graça, muito está perto da presença de Deus, desta nova terra, deste novo céu que é prometido a cada um de nós. Por isso Jesus disse: batizai-vos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. João não batizou em nome do Pai, e do Filho e do Espírito. Batizou para a remissão do pecado, só isso. Tinha validade? Sim, como forma de arrependimento, mas a graça veio por meio de Jesus Cristo. Por isso ele mesmo disse, antes de subir: batizai-vos a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que sejam minhas testemunhas e se tornem filhos e filhas de Deus amados. Olha a importância deste homem. Olha para a presença ali de João Batista, um homem que no deserto vestia uma roupa de camelo. Vocês sabem que a pelugem, os pelos, o couro do camelo é muito grosso. Que pessoa que se veste assim, no deserto? 45 graus, roupa de camelo. Comia gafanhotos. Mas o que se tem para comer no deserto? O que se acha no deserto para a sobrevivência se come. E aqui diz uma coisa interessante, mas como no deserto tem mel silvestre? Pois bem, vocês sabem, a qualidade do mel depende da flor, e a flor que absorve uma boa quantidade de água dará um mel excelente. Vê aí a flor da laranjeira, mel de laranjeira, não é excelente? Agora veja o mel daquela bolinha, a flor do cactus, amargo, porque tem pouca água, e dali se extrai ainda o mel. Era esse mel que João tomava, para lembrar a amargura dos pecados. Porém, como Deus, em meio a essas situações, ainda deixa e preserva a vida de João Batista no deserto. Como Deus preserva a sua e a minha vida em meio a tantos desertos que nós criamos. Qual o alimento que João tinha? Já falamos. E termino aqui dizendo: qual é o alimento que cada um de nós tem? O próprio Filho de Deus, o seu corpo e o seu sangue. Percebe a diferença? Percebe como você pode continuar caminhando se se alimentar do corpo e do sangue, beber do sangue daquele que é o nosso Redentor
e Salvador. Mas você e eu temos que aplainar os nossos desertos, as nossas colinas e rebaixar e ficarmos de acordo com a vontade de Deus e nosso Senhor. E aí passaremos para o deserto, novo céu e nova terra nos aguardam. Então vale muito a pena arriscar, caminhar nesta dimensão, olhar fixo para Jesus, que dá a sua vida e ao mesmo tempo ressuscita para que cada um de nós ressuscite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.